may contain content inappropriate for hamsters. Olá amiguitos e amiguitas, desta vez na minha rúbrica Autópsia às Pipocas trago-vos mais uma vítima do incansável apetite da Disney por arruinar os seus famosos clássicos com remakes realistas, dos quais é exemplo o filme da Mula da cooperativa Disney. A mula da cooperativa, a mula da cooperativa, duas coisas do tirado, o és do duas coisas do tirado, I have come here to chew bubblegum and kick ass. Take that to the bank. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal e antes que me esqueça, de acordo com as estatísticas do YouTube, parece que apenas uma pequena porcentagem das pessoas que veem os meus vídeos são inscritos. Então, caso ainda não o tenhas feito, inscreve-te no canal, é grátis, não perdes nada com isso e podes sempre desinscrever-te mais tarde se quiseres. Clica também o sino ao lado do botão de subscrição para receberes um alerta de cada vez que há novidades por aqui. Agora, de volta à vaca fria. Mais uma vez a Disney voltou a fazer das suas. Quer dizer, quando a Disney nos está a destruir uma das suas mais adoradas e famosas sagas do mundo do cinema, graças à combinação de escritores ignorantes, produtores incultos e realizadores incompetentes, seguindo analfabetos ideais de justiça social oriundos da tóxica propaganda feminista moderna, a Disney ressuscita as suas famosas animações, os clássicos da sua era dourada em desenho animado, refazendo-as com pessoas reais, mas de modo insípido, preconceituoso, esquelético, destituídas de encanto, alegria ou carisma e cheias de altruísmo simplório e fanfarrão, típicos de uma ação de formação feminista cujo objetivo é fazer-nos acreditar que as mulheres são superiores aos homens e que o patriarcado é uma conspiração global contra as mulheres. E se os homens fossem subjugados e mortos, o mundo seria um lugar mais feliz para todos. Estamos a viver uma época onde a criatividade nesta grande fábrica de cinema se resume a rapar as crostas do fundo do tacho das suas antigas glórias de ficção, para depois injetar nestas as ideologias mais estúpidas que existem. Basicamente limparam o cu a tudo o que fez o original ser tão especial e adorado pelo público no século passado. A Disney já não sabe que raio anda a fazer, isto porque as pessoas com talento na Disney, que sabiam criar personagens com contexto coerente e dar-lhes uma personalidade com pés e cabeça, foram despedidas ou reformaram-se. Depois disso, a Disney contratou escritoras criativas que só sabem pingir-nos ideias ginocêntricas, pensando que estão a criar uma personagem feminina forte, exemplar e instrutiva. O problema destas criativas é que não percebem que, para a audiência se identificar com uma personagem, não podem apresentar uma mulher que simplesmente nasceu super poderosa e que nunca teve de se esforçar para se tornar melhor, para evoluir e ultrapassar os seus limites. Ninguém nasce assim na vida real. Também desconfio que a Disney queria fazer era um filme que pudesse gerar imenso dinheiro na China. Até porque a China é o segundo maior mercado de cinema que existe. Então a Disney decidiu fazer a sua versão de Crouching Tiger, Hidden Dragon, à semelhança do que fez na última trilogia de Star Wars. E apesar de ser uma película ao bom e velho estilo da ópera chinesa e das séries como Os Heróis de Shaolin, cheio de gente pendurada por arames, desta vez o realismo e o raciocínio lógico está longe da animação original. Isto tudo leva-nos ao filme da Mulan de 2020, um remake realista de um filme animado dos anos 90, acerca de uma jovem mulher que se disfarça de homem de forma a substituir o seu velho pai no exército e lutar para proteger o seu país. Mas ao invés do filme contar uma famosa lenda chinesa, tal como aconteceu na animação com o mesmo nome há 22 anos atrás, este Mulan é um filme acerca de uma forte mulher bissexual, escrito por mulheres, realizado por uma mulher e sem um único homem de grande importância nos bastidores ou no ecrã, de modo a evitar estragar a diversão da festa e da força e independência femininas. Neste filme há tanta mensagem subliminar de virtude vaginal que só me apetecia. Vejamos o contexto desta mula da cooperativa Disney. Mesmo antes do filme ser lançado, as coisas começaram a correr mal. Graças ao surto de um determinado vírus chinês, acompanhado da odiosa opinião da atriz principal sobre a brutalidade policial em Hong Kong, bem como das duvidosas práticas chinesas no que respeita à liberdade de religião na província onde este filme foi filmado. Caso não saibam, a fé islâmica tem muitos crentes na Ásia e é a religião com mais seguidores no planeta Terra. E foi por causa do vírus chinês que a existência destes campos de concentração para muçulmanos veio a público. Se tu compraste máscaras faciais vindas da China, há uma grande hipótese dessas máscaras terem sido feitas por pessoas encarceradas nestes campos, onde são forçadas a trabalhar devido à sua religião. Enfim, isto tudo acabou por virar o público contra tudo o que fosse chinês e fez com que o lançamento do filme fosse adiado várias vezes.
Vendo que as coisas estavam fora do controle e querendo recuperar parte dos 200 milhões de dólares investidos, valha-me Deus, a Disney lançou o filme na TV Cabo para quem tivesse subscrito o Disney Plus e estivesse disposto a arrotar mais 30 mocas só para ver este filme. E sabendo o meu interesse em lendas e mitologia vindas das terras do sol nascente, a minha vizinha do lado, que ficou presa em casa devido à quarentena quando veio da universidade, convidou-me para ir lá a casa ver o remake do referido filme, no quarto dela. Oh my! Bem, depois de eliminados pela satisfação da carência afetiva que nos assolava a alma, finalmente começámos a ver o filme. Na realidade nem me apetecia, porque deixei de gostar de musicais desde o Rei Leão. Mas como ela queria companhia para assistir ao filme, lá fiz o sacrifício para compensá-la pela dança do ventre que me tinha oferecido minutos antes. Voltando à vaca fria. A história começa numa pequena aldeia na China Imperial. Mulan é uma jovem ao estilo de Maria Rapaz, dotada de coragem e espírito aventureiro, que sonha viver uma vida cheia de aventuras. Infelizmente para ela esta é uma sociedade que espera apenas 3 coisas da mulher chinesa: que ela se case, que faça bebés e que feche a matraca. Por isso, rapidamente ela foi alvo de um casamento arranjado pela família ao mesmo tempo que a China, invadida pela Mongólia. O malvado general que lidera as tropas de invasão com o objetivo de conquistar todo o país tem como ajudante uma feiticeira que consegue mudar de forma como quem muda de cuecas, à semelhança do exterminador implacável em versão líquida. E porquê é que ela consegue fazer tal coisa? Ninguém sabe, ninguém explica. O imperador chinês precisa de um exército grande o suficiente para contra-atacar esta ameaça. Por isso ele instaura o recrutamento militar obrigatório pelo país fora, tal como Portugal costumava fazer até o início deste século. Todas as famílias devem contribuir com um homem com idade suficiente para lutar na guerra. Infelizmente, como é hábito na China e também nos países mais civilizados do planeta, o pai de Mulan não teve nenhum filho. E como se não bastasse, este já tem muita idade e sofre de invalidez. Se ele for para a guerra, irá morrer no instante. Mas, ironicamente, se o pai dela fosse recrutado, mais tarde teria sido dispensado de participar na guerra, por não estar fisicamente apto para combater. Por isso, ele voltaria inteiro e de boa saúde para casa. Mesmo assim, inconformada, Mulan decide fazer alguma coisa sobre o assunto. Ela veste-se como um homem, rouba a armadura e a espada do pai e siga para a guerra, que já se faz tarde. E é engraçado que, apesar das diferenças de tamanho e altura do pai para a filha, a armadura veste muito bem o corpo da Mulan. Na animação, um dos momentos mais marcantes, esta cena onde ela veste a armadura do pai, é um momento muito longo e emotivo, ao passo que neste filme ela veste-se e pega na espada como se fosse parte da sua rotina diária. Tudo parece feito à pressa, desta vez não há sentimento, não há qualquer peso emocional. É quase robótico. Foi a mesma coisa que ir à casa de banho fazer um xixizinho e limpar-se por baixo e já está. E se estão à espera de um musical como no primeiro, esqueçam isso. Aqui não há canções para ninguém. Por acaso eu não me importei com isso, porque já estou farto de musicais até às pontas dos pentelhos. Mas voltando à vaca fria. Tal como na animação do século passado, o coração da história da Mulan anda à volta da sua luta pessoal para ser bem sucedida, para ter reconhecimento e respeito numa instituição dominada por homens. E é aqui que os dois filmes se começam a distinguir e que a nova Mulan demonstra o seu verdadeiro caráter. O primeiro filme tomou uma perspectiva realista e equilibrada sobre as mulheres no serviço militar. Na Mulan da animação, ela não era uma mulher grande, nem fisicamente forte, nem sabia lutar, porque isso não seria muito realista dada a sua história pessoal. Ela era desastrada e insegura e tinha de se esforçar muito mais do que os seus companheiros masculinos. Ela até levou nas fuças várias vezes quando treinava com o seu instrutor, porque ele sabia que enviar soldados que não cumprissem os requisitos de força e destreza mínimos era a mesma coisa que condená-los à morte, mesmo antes de partirem para a guerra. Mas ela continuou a treinar e recusou-se a desistir e gradualmente tornou-se mais forte e confiante, ganhando o respeito dos seus camaradas. Ela não era nada de especial, mas tinha muita coragem e grande força de vontade e recusava-se a desistir quando as coisas ficavam da cor da abelha. Isto fez dela uma personagem carismática e cativante porque ultrapassou as suas dificuldades, apesar de não ser o melhor soldado nem o mais inteligente. E sabem que mais? Aqui está uma boa lição para os jovens da atualidade. A verdade é que a vida não é sempre fácil ou justa, e só porque os outros começam melhor do que tu não significa que a tua vida deve terminar da mesma forma que começou. A Mulan da animação é uma personagem que demonstra o valor da determinação, da dedicação e do sacrifício, qualidades que toda a gente devia ter durante a sua vida. Mas a nova Mulan é apenas uma infeliz finalista da escola de mulheres fortes e independentes da Disney, que são fantásticas só porque nasceram com uma larga e profunda invaginação genital. There's a party in my pussy. Something great is going on. Aparentemente, Mulan nasceu com altos níveis de energia Ki, ou Chi, que supõe ser o equivalente aos midi-chlorianos da saga Star Wars. Quanto mais Chi que tiveres, mais manobras ao estilo Matrix consegues fazer em batalha. E porquê? Ninguém sabe, ninguém explica. Então
Então explica lá, pá, qual é o problema, o que é que isso está, O pá? resultado é que a nova Mulan é boa em tudo o que faz, desde o início, e torna-se imediatamente o melhor soldado que alguma vez existiu. Ao invés de ter dificuldades em acompanhar os seus camaradas como aconteceu na animação, ela recalca-se de usar a sua verdadeira força para não fazer os homens passarem vergonha, provavelmente. A única dificuldade que esta Mulan tem é conter-se de libertar toda a sua força Jedi. Isto faz-me lembrar uma versão alternativa da Capitona Marvel, uma personagem extremamente forte graças à injeção de esteroides extraterrestres, que só solta a franga no fim do filme, quando ela se livra das grilheiras do invejoso e opressor patriarcado. Tal como esta nova Mulan, que a determinada altura do filme desce para a armadura, entra em modo super guerreiro e desata a aviar cartucho em tudo que lhe aparece à frente, como se fosse o One Punch Man, e teletransportando-se de um lado para o outro, como se fosse o Nightcrawler dos X-Men. Lembra-se como na animação a Mulan guardou o seu segredo até ser ferida em batalha? E foi aí que eles descobriram que ela tinha umas sérias protusões mamárias. Oh my. Big ass titties! Essa versão da Mulan era inteligente o suficiente para saber que, se ela fosse descoberta como mulher, ela seria logo envergonhada e expulsa do exército. Ela não era egoísta nem vaidosa ao ponto de querer mudar o mundo inteiro só para satisfazer as suas próprias ambições pessoais. Mas a nova Mulan, em vez de ser igualmente altruísta, mostra-se apenas rebelde, como se estivesse a fazer uma inovadora declaração política ao revelar o facto de que é uma mulher no meio de todos aqueles homens. Infelizmente, isto só revela como a sua personalidade é burra e superficial ao dar prioridade à satisfação dos seus sentimentos ao invés de pensar a longo prazo. Não é desta forma que se cria uma personagem com a qual a audiência sente empatia, até porque acaba por ser um mau exemplo. Quer dizer, imaginem se uma garota fosse criada à base de uma dieta cinematográfica de reis Skywalkers, capitonas Marvelias e Mulans e decidisse usar as lições destas personagens na sua vida, indo às entrevistas de emprego sem quaisquer qualificações ou experiência, ou aceitando desafios de enorme exigência física sem qualquer treino ou preparação prévia. A desilusão seria tão grande que ela acabaria no mínimo por criar um canal de striptease no Twitch ou virar uma meretriz no OnlyFans, por exemplo. Mas segundo os recentes filmes da Disney, parece que uma mulher pode fazer tudo o que quiser e bem lhe apetecer, porque se nasceu mulher, já nasceu perfeita, logo nasceu para ser um sucesso. Lies! Lies! Acreditem em mim, a vida real não funciona assim. Neste filme, há também uma bruxa que na verdade não é má, mas escolheu seguir o general das tropas invasoras, visto que era a única maneira dela ter algum poder como mulher. Mas que palhaçada é esta? Ela é uma bruxa que se transforma no que quiser. Se ela quisesse conquistar a China, não precisava da ajuda de ninguém. Conseguia fazê-lo por conta própria. E o mais engraçado é que o general em questão tratava abaixo de cão. Mais uma vez, esta porra não faz sentido nenhum, Disney de uma figa. You stupid bitch, let's get out of here. De qualquer maneira, a única razão porque ela está no filme é para virar a casaca e ajudar a Mulan. Está visto que quem escreveu o enredo deste movie queria mostrar duas personagens femininas fortes e audazes, que se ajudassem mutuamente a alcançar a fama e a glória num mundo dominado por homens. Homens esses que se autossacrificam para que os outros não o tenham de o fazer. Então temos dois mauzões neste filme, mas um deles é uma mazona a fingir, a feiticeira, que tem imenso tempo de antena e depois sacrifica-se de modo afoleiro para salvar a Mulan, porque este é um filme com preceitos feministas e nisto uma reflexão é pertinente. Com tanto poder mágico, a feiticeira podia ter desviado o perigo para longe, não era? Poder podia, mas não seria a mesma coisa, não é? Ao passo que o principal mauzão, o ator que fez de Bruce Lee no filme Dragão, a Vida de Bruce Lee, é tratado como um capanga descartável quando morre, a feiticeira acaba por morrer de forma pseudo-heroica e completamente sem nexo. Ela tinha tanto poder e tão pouco juízo, sinceramente, não admira que o Rei Escorpião se tenha livrado dela e ela tenha ido parar à China. Isto é o que acontece quando se dá mais prioridade à mensagem subliminar do que à história, moldando os acontecimentos do filme às necessidades da mensagem feminista. Este filme foi uma péssima tentativa de recriar um clássico da animação Disney, recorrendo à falta de inteligência e bom senso, ao mesmo tempo tentando transmitir uma mensagem que se revela ser ingênua, estéril e robótica. Para não falar que foram removidas personagens engraçadas e momentos divertidos que fizeram a animação ser tão boa. Por isso, se tu fores pai ou mãe de uma jovem fêmea e queres mostrar-lhe um bom exemplo de uma mulher séria, respeitável e forte, põe a tua filha a ver o original filme animado da Mulan. Mas se ela for demasiado crescida para ver desenhos animados, sei lá, dá-lhe a ver a Ellen Ripley da saga Alien, porque não? As garotas de hoje em dia gostam de filmes de terror porque não têm de passar por grandes privações nem dificuldades na vida que obrigam à formação de uma personalidade forte e moldada por sérios valores morais. De qualquer modo, se não quiserem acatar o meu conselho, não se admirem se daqui a uma dúzia de anos a vossa filha esteja a mostrar os peitos e as coxas na internet como se fosse um frango depenado no talho. Fica aqui o alerta.
Muito obrigado por assistir a este vídeo. Se gostaste, clica like. Se não gostaste, pode sempre clicar dislike. Agradeço já a tua ajuda para fazer o canal crescer. Partilha este vídeo com os teus amigos e nas tuas redes sociais. E conforme a hora e o local onde me estejas a aturar, só me resta desejar-te um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa sobrevivência ao vírus chinês, ou até parabéns se hoje é o teu dia de aniversário ou se estás a celebrar outra coisa qualquer. Um grande bem-aja para ti e para a tua família e que a força esteja sempre connosco, pois com este tipo de histórias de cinema e o feminismo moderno a lobotomizar os frágeis egos femininos, estamos mesmo a precisar dela. E lembrem-se, vivemos numa sociedade matriarcal desde o século passado. Existem mais mulheres do que homens. Quem vos disser que os problemas das mulheres se devem ao patriarcado, essa pessoa não sabe o que é que está a dizer. Um abraço, um beijinho e viva a alegria! That was the patriarchy that was ringing on my parade. I have come here to chew bubblegum and kick ass. Take that to the bank.